Olha, antes eu quero falar duas coisas. Quero falar primeiro de uma gaúcha aqui, também já prestando minha solidariedade. Acho que se não fosse essa notícia de agora, sem dúvida, a mais importante seria essa. Me solidarizo. Bom que a gente vai ter o seu colega, professor e filósofo, com quem já conversamos aqui, muito bom ele, né? Para falar um pouco aí de uma perspectiva aí do sul do país, lá do sul do país mesmo, sobre essa tragédia. Assunto importantíssimo, importantíssimo. Mas eu vou mostrar minha camiseta de uma gaúcha aqui, gente. Quem reconhece essa gaúcha, hein? Ó, uma foto da década de 70, da presidenta Dilma. Ninguém reconhece, mas é a presidenta Dilma, uma foto dela lá, quando ela era jovem. Olha, o professor Viário, pois é, homologou, né? O que quer dizer que se homologou? Eu coloquei até aqui a mensagem do Jobson Matos, vou colocar de novo, achei muito bem inspirada. Se a porta da gaiola abriu, significa que o passarinho verde-oliva cantou belas canções e merece a liberdade, ainda que provisória. É um merecimento contratual. Normalmente, né, e o que é uma delação premiada? Uma delação premiada é um contrato, ela tem natureza contratual. É isso mesmo. As partes se obrigam. Eu, parte bandido, que é o Mauro Cid, me comprometo a contar e provar isso, isso, isso. É a obrigação que ele assume naquele contrato obrigacional, né? E aí eu, parte Justiça, ou Polícia Federal, ou Ministério Público, me comprometo a, sei lá, conceder esse benefício processual e provavelmente, é o que costuma estar, fica no contrato também, a concessão de liberdade provisória. Então ele saiu porque ele mereceu mesmo, ele mereceu, quer dizer, ele entregou algo às autoridades brasileiras, no caso a Polícia Federal e o Ministério Público deve ter sido ouvido, porque é o titular da ação penal, entregou algo que eles têm interesse. Eles têm interesse. O ministro Alexandre de Moraes, ele não é o Sérgio Moro. Não é o Sérgio Moro. O delegado da Polícia Federal que está conduzindo esses casos não é o doutor Dallagnol. Portanto, se o Mauro Cid fosse o Léo Pinheiro, que fizesse delação sem um pingo de prova, ele não ia ter sido solto. Não ia. Não ia. Então, essa delação dele, ela tem provas, já contém provas, ele anexou documentos da delação, documentos, perícias, enfim, que comprovam, ou a delação dele levou as autoridades de investigação a encontrar essas provas e as provas já estão de poder dessas pessoas. Se não fosse assim, se ainda dependesse do Mauro Cid, não concediam liberdade provisória para ele. O tonto do assessor de imprensa, advogado mentiroso do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente, o Weigarder aí, ele fez essa matéria para fazer graça com o Noblar, né? Ele fez esse Twitter, por favor, a autoridade é muito grave. Era a turma do Bolsonaro que poderia matá-lo, só essa turma, né? Ele fez graça. Mas é verdade que ele corre risco, mas agora tudo bem. Assim, tudo bem, eu lamento se ele morrer, né? Mas, porque se ele foi solto, quer dizer que o processo não precisa mais dele contra o Jair Bolsonaro. Se ele morrer, morreu, como disse Ivan Drago no filme Rocky 4 em relação ao polo do treinador. Então é isso, viu, professor? É um dia que temos grande notícia. Isso aproxima a condenação do Jair Bolsonaro de uma maneira como não se viu até agora. Eu diria que é quase certa a condenação deste senhor. Se haverá, mas o processo demora anos, né? Eu sei que todo mundo é ansioso para ver na cadeia, ele e a mulher. Se haverá uma prisão processual, né? Uma prisão precária que se faz antes da condenação do trânsito em julgado, eu não sei dizer. Vai depender da própria atitude do Bolsonaro, vai depender se ele for tentar fugir, vai depender se ele ficar ameaçando testemunha, vai depender se ele ficar pagando prova. Então, se ele ficar piano, ele pode ficar aí aguardando em liberdade, quietinho. Se a justiça vê que ele é uma ameaça ao processo, aí ele vai para a cadeia logo. Mas que vai para a cadeia, vai. Isso para começar, viu, professor? Sim, e o que é interessante, né, meu caro, é a postura da Michelle e a postura do casal, né? Porque Michelle Bolsonaro, há poucos dias, ela participa de uma reunião do PL, do projeto do PL Mulher, e ali ela debocha, ali ela faz escárnio, ali ela diz que vai lançar o Mi Joias, ali ela diz que todo mundo sabe que as joias estão onde estão, ela fala do tribunal, fala tudo, e de repente, poucos dias depois, quando vem a confirmação da entrega de proposta de delação por parte da defesa do Mauro Cid, ela muda completamente seu discurso, e agora a última imagem que nós temos duas, na verdade, né? Uma dos dois emocionados sentados nas cadeiras da igreja, Michele e Jair, e a outra, Michele, então, enrolada na bandeira
e chorando e dizendo que estão sendo perseguidos, etc, etc, etc. E aquilo que a gente chama no futebol, tantas vezes, de acusar o golpe, né? Quando o time toma um gol e não tem forças para reação, começa a bater o desespero, ou começa até a esperar que algo bata na porta, de fato, não é, meu caro? Professor, a gente vai ver o videozinho dela chorando. Eu gostaria de ver ali o discurso dela, é interessante. Não sei se agora eu mesmo pego daqui a pouco, porque eu acho legal mostrar. Com certeza, eles estão sentindo a água bater na bunda, né? Eles já estão sentindo o cheiro de comer e papuda. É por isso que ele. E o Bolsonaro é extremamente covarde, morre de medo da cadeia, né? Ele gosta de luxo. Ele come daquele jeito porco dele, sim, mas aquela comida que ele come a gente vendo é só quando tá na TV e tal. A casa dele é filé mignon, já teve muitas matérias sobre isso. Eles estão sentindo, e a Michelle estão falando, que cínica, se fazendo de vítima. Vini Barassi, que caramba. Um abraço para Barassi. Se fazendo de vítima tal, eu não acho que ela fingiu aquele choro foi legítimo. Foi legítimo. Ela tá com medo. Ela tá com medo. Ela tá vendo que ferrou. Esse vídeo dela chorando na igreja, etc., foi um evento que aconteceu logo depois que ficaram sabendo que o Cid assinou a delação. A hora que o Cid assinou a delação, ela chorou. Porque ela sabe que o Cid tem o que falar, né? O Weingarten, ele é um cara de pau, né? Não há absolutamente nada que ele possa delatar. Pelo amor de Deus, cara, que cara de pau. Ele pode delatar coisas de 3 processos que envolvem o Bolsonaro. Compra de vacina, falsificação, compra de vacinas, falsificação de certificado de vacinação, compra de joias, venda de joias, né? Que seriam do patrimônio da União, e movimentação escusa de dinheiro via conta dele, via conta da Michelle, via conta do presidente. Veja, o Mauro Cid estava preso por causa da questão das vacinas, isso é importante esclarecer. Só que não quer dizer que a delação que ele fez seja sobre este processo específico. Não, ele pode ter delatado sobre as joias e ainda assim ter obtido a delação premiada e ser solto desse outro processo. Porque, como eu disse, é simplesmente um acordo de vontades. A polícia faz do jeito que quiser. Eu te solto da sua prisão provisória desse processo, se você me der uma informação daquele outro processo. Ela pode fazer isso, não tem problema. Então, amiga, ele já deve ter falado e falado muito. Falado só não, prova, né? Como eu disse. E qualquer um desses três que ele abrisse a boca já podia dar cadeia pro Bolsonaro. E eu aposto que ele falou dos três. Porque você não vai delatar só uma coisa. Por que se você resolveu delatar, você só vai delatar uma coisa que você sabe? Se você delatar uma coisa que você sabe, tô chutando, né? Números agora, dando de exemplo. Você ganha 1 mês a menos de pena. Você consegue ganha negociando. Quanto mais você fala, mais vantagens você vai obtendo. A delação premiada, ela envolve uma negociação entre as duas partes. Como eu disse, é um contrato. É que nem você comprar um imóvel. Eu vendo por 100. Não, faz por 90, vai. Pô, eu faço por 90 se for à vista. Pô, então faz 85 à vista e me dá também o carro que tá na garagem, sabe? É assim. Então o cara vai indo. Então ele falou muito, eu tenho certeza. E vamos ver aqui, Vinícius, o antes e o depois? Tem um povo tão atrapalhado, se fosse lá em Brasília eu ia falar um povo tapado, que fica assim, cadê as joias? Você não vai entregar? Querida, a joia está na Caixa Econômica Federal. Mas vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias, que em breve nós teremos lançamento. Joias para vocês. Mas, amados, a gente não pode perder isso. Primeira vez que eu olhei para a bandeira do Brasil, eu caí no chão. Porque é tão vivo, é tão forte. Mas, amados, a gente não pode perder a esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Só aqui já é o suficiente para a gente ver a diferença de postura que nós temos, então, num sorridente, falando em lançar-me joias, no outro, chorando e falando que nós não podemos perder a esperança. Depois ela vai jogar alguma coisa do tipo sangue de Jesus tem poder na história, ela vai jogar para Deus salvar e que Deus vai prover e que sempre provém.
e coisas desse tipo. Eu quero lembrar também, Segala, que tem um outro choro que é muito significativo e que pouca gente fala desse choro. Eu tenho certeza disso, pouca gente fala. É o choro do Bolsonaro no dia da derrota para o Lula. Vazou um vídeo nas redes onde apareceu o Bolsonaro chorando. E por que eu acho que esse choro ele tem que ser levado em consideração também? Porque Bolsonaro não estava fingindo o choro quando da derrota, e era um choro de desespero, eu tenho certeza, e hoje eu tenho mais certeza ainda. Era um choro de desespero com tudo que viria com a derrota. Porque a certeza da vitória era a certeza da impunidade e a certeza de modificar mais ainda a estrutura da República no que diz respeito a tolir as liberdades e os direitos das instituições. Era a certeza de atacar de forma contumaz o Supremo Tribunal Federal. Era a certeza de restringir os direitos e a liberdade do próprio Congresso. Eram todas essas certezas com a vitória, e com a derrota veio o choro. O choro de Bolsonaro na derrota e todos os outros choros, eles são apenas tão somente a confirmação do desespero. E eu queria te ouvir sobre esse choro do Bolsonaro também. Tem toda a razão, viu, professor? Tem toda a razão. Olha, primeiro deixa eu comentar, Michele, que você colocou ali o vídeo, né? A diferença é tão enorme. Mas eu não acho, não, que a questão da Mijóias ela é uma questão que pode, que já está no passado, sabe? É um futuro que foi para o passado. Dela produzir as mijóias. Eu vou mostrar uma coisa aqui na tela. Isso aqui, ela é de uma unidade prisional feminina lá do Ceará. Você está vendo? Isso aqui é trabalho, atividade laboral, que é direito de todo preso, né? Com remissão e um terço do salário mínimo. Isso é direito, nem todos os lugares têm, mas olha o presídio feminino lá do Ceará. Elas estão produzindo chapéu. E agora, eu não achei a foto aqui, viu, professor? Existe um presídio em Mato Grosso do Sul, que tem um projeto lá dentro do presídio feminino, em que elas fazem bijuterias. Então, a Michelle, eu acho que ela não pode abrir mão ainda do seu sonho de lançar mijóias, vai diminuir para bijuterias, mas se ela pedir uma transferência para Mato Grosso do Sul, um presídio que tem Campo Grande, quem sabe ela não consegue fazer as joias dela, sabe? Então, eu acho que é uma palavra de força para a Michelle, não desistir dos seus sonhos. Eu acredito na marca Mijóias ainda, viu? Força, ex-primeira-dama. Em relação ao choro do ex-presidente, você tem toda a razão. Ele chorou com a certeza da impunidade, alguém até falou do sigilo de 100 anos. Eles tinham certeza que, eles ficando mais quadrados, eles iam colocar tudo esse sigilo de 100 anos, né? Já colocaram um monte de coisa, esse sigilo de 100 anos foram todas, algumas retiradas, algumas ainda vão ser. E aquele lá é um choro de desespero mesmo. O choro de quem viu que vai ter que pagar pelo que fez. De tipo, e agora fudeu, né? E aí ele foi correndo para os Estados Unidos. Eu entendo que por 2 motivos. Primeiro, né, para que a tentativa de golpe se desse, com ele podendo afirmar que nada tinha a ver com ela. E segundo, e aí ele foi convencido do contrário pelo PL, que queria ele aqui fazendo campanha, ou não pagaria o seu salário. Segundo, para ir não voltar mais. Era essa a ideia. Num voo que, aliás, foi considerado ilegal pelo TCU, né? A gente pagou pelo voo dele e não deveria ter pago. E também pela assessora da Michelle, que foi junto. Aquela lá que comercializa os relógios e tem um cargo no Itamaraty. Então é isso, viu, professor? Foi um choro de desespero, foi uma viagem de desespero, e o Leonardo Leão fala muito bem, se não for mijóias, agora vai ser mibijo. Mas é o que temos, ex-primeira-dama, é o que temos.